Oi, Elaine! E Elaine? Oi! Seja bem-vinda, viu? Participa aí da nossa live, vai ser muito legal. Muita gente entrando. Legal. É o Vitor Guedes, meu amigão Vitor Guedes. Legal, gente. Muito bom ter vocês aqui, tá? A gente está iniciando daqui a alguns minutinhos. Só esperando o André se logar. A Nai também aí, né? Acabei de ver. Muito legal. O André entrou. Fala, Guedes. Muita gente, legal. Deixa eu convidar aqui o irmão André. Tudo bem? Esposa linda também entrou aí. Agora sim, agora é valendo. E aí, pessoal entrando aí, conversando, viu? Pessoal chegando na live. Ser muito legal, tô com expectativa a termos de algumas que precisam ficar claras, né, pra gente estar fora, né? Eu acho que o hospital vai poder ser muito melhor e também técnica como médico, né? Vai poder aparecer muitas dúvidas, né? Muitas interrogações. Legal. Minhas convidadas, Rodrigo, sou a Ana. Alô, tá me ouvindo? Eu tô. Tá me ouvindo, Rodrigo? Tudo certo, né? Tô, tudo certo. Beleza. Agora tem minhas convidadas, Rodrigo, sou Ana Cláudia. Eu não entendi aqui, eu acho que foi a tua mãe. Legal, cara. Legal. Espera mais uns minutinhos. E aí, André, como é que anda as coisas aí? Casa, trabalho, trabalho, casa, né? Rapaz, luta. Boa noite, viu, pessoal? Boa noite a todos, quem tá nos acompanhando aí na live. Eu tô me sentindo aqui um pouco celebridade hoje, né? Uma celebridade de nariz machucado. Né? Uma celebridade, isso aqui, marcado ó. aí. Isso aqui é o ferro da máscara, sabe? Que a gente tem que usar todo dia e aí vai machucando, por mais que a gente coloque a proteção aqui, mas não é bronzeado não, é machucado mesmo. São as feridas da guerra, né? Aí. Rapaz. Já o André vai se apresentar. Já, calma. A Nayana também tá aí, muito legal, gente, legal. Muito bom ter vocês. Tô dando um oi aí pra ti, André, eu não sei quem é. Prazer, Ele não pode nem tocar. Prazer fazer o toque. Fazer o toque da gente, né? Pode nem fazer, né? Aqui. A produção tá me dizendo aqui que eu tenho que ler os comentários, eu sei. Ah, é? Legal. Parece aí, Juliana, mostra teu rosto aí. Quem começou, bota teu rosto aí. E aí, galera, diz aí. Vem, Juliana, aparece aqui, bota a cara aqui. Tá com vergonha, Juliana. Tudo errado. Eita. Oi, gente. Legal. Esse horário é bom, viu, André? Esse horário de 10 horas o pessoal tá mais conectado, tá mais disponível, né? Já terminou os afazeres de casa. Aí foi um pastor que deu a ideia aí desse horário um pouco mais tarde. Sem dúvida. Aqui 10 horas não tem pra onde correr, né? Com ou sem quarentena já numa quinta-noite ainda, parar. Né? Véspera de feriado, né? Pois é. Ainda tem isso. Só preparando aqui, revisando o script, as perguntas aqui. Boa noite, mamãe. Mamãe acabou de entrar aí também.
volta aí agora 4 minutinhos, vamos começar 10 em ponto. A Ija falando, ó. É mesmo, Nai, feriado pra Rapaz, quem, né? rapaz, a Ija faz tempo, hein? Onde é que a Ija anda, hein? Rapaz, a Ija, não sei. Em São Paulo, tá em São Paulo. Trabalhando, né, Ija? Fala aí, Ija. Aí, pastor Euclésio. Eita, rapaz, agora o Agora negócio que subiu o nível, viu? subiu o nível. Agora Agora... o cara. Agora... Agora. Aí, Ija, aí. Maravilha, Ija. Deus abençoe aí. Regina, tia Herta, todo mundo. Meu pai entrando aí. A família toda, Eita, cara. legal. E Socorro Pinheiro aí, rapaz. o bom que eu falando aqui com a minha mãe, eu disse, mãe, eu acho que vai ser uma conversa só entre a gente e tal. Deve ter umas 3, 4 pessoas. Aí minha mãe, quando eu fui ver, minha mãe tava divulgando na internet aqui pra todo mundo. Não, foi divulgado pra todo mundo, cara. Amigos meus de trabalho, a galera de faculdade, entendeu? Muita gente convidada, minha família, primos, muita gente. Vai ser muito legal, vai ser muito esclarecedor. E aí a informação que vai ser gerada aqui, a gente vai poder replicar porque é uma informação verdadeira, né? Então vai ser bem legal isso daí. Tia Márcia, um beijo, tia Márcia. Bom que toda a galera da família que faz tempo que a gente não vê, a gente se encontra na live, né? Eita, legal. O pastor tá dizendo que hoje vai bater recorde, hein? Esperar, né? Vamos esperar. Muito legal. Vai sim, Juliana, vai ficar salva. O Vitor tá gravando, tá? A live e depois a gente vai upar ela no canal do YouTube da nossa igreja, tá, gente? Quem quiser assistir depois, fique lá à vontade. Também tem muitas pregações com palavras maravilhosas. Eu acho que todo mundo pode assistir. Se inscreve lá, dá um like. Vai ser muito legal. Agora esse celular aí ficou bom, viu, André? É o da tua mãe ou é o teu? É o da minha mãe. Ficou porque, top, cara, agora. É porque o dela é mais moderno aqui que o meu. Eu A irmã Ana Cláudia eu Ana não tô Cláudia muito... é da tecnologia, viu? o dela bota o meu no chinelo aqui. Eita. A irmã Mônica aí. O Del vai participar, não? Del. Primo Silvio aí também entrando. A Nicole e o Vitor também, amigos nossos que estão aí. Muito legal. E aí, primo? Tudo bem, primo? Muito bom ter você aqui. A Val, aí, Val. Eu tô aí por tua conta, viu, Rodrigo? Tá bom. Você que manda aí. Eu tô aqui no meu relógio aqui, certo? Agora. Beleza. 5 segundos. Contagem regressiva. Show, vamos iniciar, tá? Vamos iniciar agora. Gente, boa noite, tá? Tô aqui hoje com meu querido irmão André, né? Quanto tempo a gente já anda junto aí na Ágape, né? Muitos anos, acho que são tantos anos que eu não consigo nem contar mais nos dedos, tá?
É um prazer enorme, André, ter você aqui para a gente poder bater um papo legal. Eu acho que esclarecer algumas dúvidas, tá? Até mesmo você vai poder compartilhar. Eu dividi por blocos aqui o script, tá? E aí tu vai poder compartilhar também alguma coisa que você está vivenciando nesses dias, né? Na nossa cidade, você está lá na emergência, no plantão, né? E recebendo pessoas, né? Algumas, não sei se ainda você vai comentar durante a live, acometidas da Covid-19, né? Mas aí a gente vai começar aqui. Eu queria que tu se apresentasse, André, primeiro aí para todo mundo, tem pessoas que não te conhecem, tá? Se você pudesse apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aí, nos assistindo. Bom, me chamo André, né? André Ricardo Saldanha Martins, né? Sou médico, tenho 28 anos, né? Eu tenho uma atuação em emergências aí há 5 anos, né? E estou terminando a especialização em medicina do trabalho, também já atuo nessa área. Legal. E assim, eu estou tendo uma experiência que, acho que não só eu, mas médicos e pacientes, está todo mundo nesse mesmo barco de tentar entender, né, que raio é esse coronavírus, né, de onde foi que saiu esse negócio, quais são as implicações, o que a gente tem que fazer, enfim. Aí o nosso querido Rodrigo é que vai guiar aí a conversa, o papo. Eu estou por conta aí. Gente, é um prazer ter todos vocês aqui, né? O André já falou, me chamo Rodrigo, né? Nós somos, na verdade, membros da Igreja Batista Agape Sul, né? O André e amigos há muito tempo aí juntos, né? Desde adolescentes, muitas aventuras. E hoje ele nessa área médica, né? Na área de saúde, atuando como médico, ele vai estar... vou estar fazendo algumas perguntas. No final, antes de iniciar, vou passar algumas informações. No final a gente vai abrir aqui para as perguntas, tá? Então, vocês podem fazer pergunta. O único tipo de pergunta que não vai ser respondido são perguntas no âmbito político ou econômico, tá? Nosso pastor pediu que a gente não estivesse respondendo esse tipo de pergunta. A gente vai tratar das dúvidas, né, sobre a Covid-19, tá? E também algumas dúvidas técnicas, como de contaminação, né? Como ficar de quarentena, ou como a gente pode evitar, tá? Então é nesse sentido. Então no final fica aberto aí, eu vou dividir o script em blocos, tá? E aí fica aberto para fazer pergunta e aí o André vai respondendo conforme as perguntas forem aparecendo nesse momento que eu vou abrir no script, tá? Então vamos lá, André, vamos iniciar. Acho que já foi, né? Conversou, se apresentou já. E é um prazer, cara, estar aqui contigo. André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade desse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, né? Como é conhecido esse vírus, né? Causador da doença Covid-19. Né? Como é que, assim, a realidade do que tem acontecido na área médica de forma geral, talvez mundial, aqui nacional, como é que tem sido conversado isso? Como é que o grupo dos médicos tem entendido ou tem tentado entender, como você mesmo falou no início? Pronto. Bom, vamos lá. Assim, desde a faculdade de medicina, né, que já tem algum tempo aí, né, já, como eu falei, acho que já deve ter o que, uns 11 anos, 12, quase 12 anos que eu estou indo aí da época da faculdade, né. Mas na época da faculdade de medicina, eu fui monitor de patologia e já naquele tempo a gente estudava, a gente sempre, claro, faz parte da medicina, uma das áreas é a infectologia, né, também uma das bases da infectologia é a microbiologia. E aí a gente tem que estudar bactérias, vírus, protozoários e fungos, né? Existem outros ainda menores do que esse, outros agentes infecciosos, mas esses 4 são os principais. E dentro da categoria dos vírus, né, que daí vem a ciência chamada virologia, que é o estudo dos vírus, dentro dessa categoria você tem várias famílias de vírus, certo? A família coronavírus é uma família muito antiga, a gente escutava isso na faculdade, e talvez até acho que a maior parte da classe médica nem se importava tanto com essa família de vírus, porque você, até então na época, né, alguns anos atrás, a gente não tinha casos de doenças graves por causa de coronavírus. Embora sempre existiu ali o temor relacionado de alguns surtos focais que causam uma síndrome respiratória mais grave, né, e que de repente o corona podia estar implicado, ou então algumas complicações neurológicas mais graves relacionadas a algum vírus da família coronavírus, mas sempre foram coisas pequenas, nada que se compare ao que está acontecendo hoje, certo?
E então, assim, dentro dessa família de coronavírus, que tem lá vários subtipos, são letrinhas e números bem difíceis de entender, eu acho que não vale nem a pena a gente entrar, mas dentro dessa família enorme de vírus, você tem agora o SARS-CoV-2, né? Ele foi batizado dessa forma. E aí, então, você tem a família coronavírus, dentro dela o SARS-CoV-2, e o SARS-CoV-2 causa a doença que ficou batizada como Covid-19, né? E assim, se você for parar para pensar, Rodrigo, uma coisa que eu acho interessante frisar aqui, e que eu sempre falo, inclusive em consultórios, quando eu estou atendendo as pessoas, é que se você for parar para pensar, nós temos 4 a 5 meses que essa doença foi descoberta. Então, nós estamos falando de dezembro de 2019 para abril de 2020. Certo? Então, para pensar quantos anos se estuda tuberculose e quanta coisa a gente aprende. É uma doença riquíssima. Até hoje é uma doença que tem manifestações da cabeça aos pés, né? Quanto tempo dedicado a estudar essa doença e ainda se aprende até hoje. Aí, de repente, você pega uma doença nova, causada por esse SARS-CoV-2, e você tem 4 meses estudando o assunto. Então, assim, é uma situação que qualquer médico que venha dizer que ele manja tudo, sabe tudo de coronavírus, de Covid, não dá. Não dá. Não dá. Concordo. Mas Show, André, obrigado aí por essa explanação legal, viu? Muito legal. Tu ia falar alguma coisa agora? Tu ia falar alguma coisa e eu te cortei. Mas aí eu ia dizendo que a gente está aprendendo. Né? A gente está aprendendo e, assim, algumas coisas a gente vai ter alguns estudos, só que uma coisa que eu acho até importante deixar claro para os irmãos que estão assistindo a gente nesse momento, as pessoas que estão nos acompanhando, é que é preciso ter muito cuidado quando se diz assim, segundo a ciência, segundo cientistas, segundo pesquisas, tal coisa é a verdade, certo? Porque a gente, na faculdade de medicina, uma das coisas que a gente aprende é a chamada medicina baseada em evidências. Hoje, você não trabalha mais como se fosse uma ciência de curandeirismo antigo, que você faz uma coisa, testa, se der errado você troca. Não é bem por aí a ideia, né, de testar assim, com as pessoas assim, no dia a dia. A gente procura trabalhar baseado em evidências. O que é isso? É que o médico ele tem que pegar... fazer uma análise de todos os estudos que estão sendo feitos a respeito de um assunto no mundo, né? Aqueles que têm um rigor técnico, científico, de metodologia, e ele tem que analisar esses estudos, juntar vários estudos grandes com muitas pessoas, estudos que são realizados em várias partes do mundo, e uma vez que você junta esses estudos e você tem dados suficientes para se chegar a uma conclusão, você cria uma meta-análise, que é um estudo depois de um estudo, certo? E aí depois que você tem uma meta-análise, aí você vai juntando várias meta-análises para poder chegar a uma verdade científica. Então é um processo muito lento. Eu estou cansado de vez em quando, mudando de canal, abrir jornais, né, na televisão e ver assim, estudo publicado na Inglaterra. Um estudo publicado nos Estados Unidos acabou de dizer que o coronavírus é assim, assim, assado. Ele é verde com branco. Aí, normalmente, quem está assistindo aquilo diz, pronto, ele é verde com branco, acabou-se. Não tem para onde correr. Só que quem está acostumado com a parte científica sabe que hoje ele é verde com branco. Depois tem outro que diz que ele é flamenguista, né? Vermelho e preto. Entendeu? Então, assim, as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo que a ciência está em transformação constantemente e a gente ainda está aprendendo sobre o coronavírus, mas algumas coisas já dá para a gente deixar aqui claro, obviamente, já dá para a gente esclarecer para os irmãos. Legal. Show, André. Vamos lá. Eu vou abrir agora no script aqui, tá? O bloco sobre contaminação, certo? E a primeira pergunta é, qual a forma de contaminação e como o coronavírus é transmitido? Pronto. Bom, vamos lá. Até agora, você vai ver que eu vou repetir isso bastante. Até agora,
a principal forma de contaminação é gotículas, certo? Se você for ver um pouquinho sobre esse assunto, quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente respira, nós, seres humanos, estamos constantemente liberando gotículas, né? Junto com a saliva, né? Você, ao falar, ao tossir, ao espirrar, você libera gotículas, que são basicamente gotas bem pequenas, certo? Quando você está nesse campo de gotas pequenas, existem diversas gradações. Uma tem 100 nanômetros, a outra tem 20 nanômetros e por aí vai. Enquanto elas estão num determinado tamanho de gotícula, elas são chamadas gotículas. A partir de um determinado tamanho, que elas estão tão pequenas as partículas, os vírus, as bactérias, ou seja lá que germe for, já está num nível tão pequeno que ele já fica em aerossóis, que chama, né? Ou aerosol, digamos assim. Porque é tão pequeno que ele fica disperso no ar, meio que, vamos dizer assim, de uma forma bem grosseira, que ele está flutuando, certo? Certo. O coronavírus, até onde se sabe, até o presente momento, a principal forma dele é em gotículas, ou seja, ele fica ali em cima daquela gotículazinha, digamos assim, ou dentro dela, esperando a oportunidade de encontrar um novo hospedeiro, certo? Então ele fica nessas gotículas. Então por que se fala tanto? Cuidado ao tossir, ao espirrar, coloca o cotovelo, né, para proteger. Justamente porque ao tossir, espirrar, falar, está sendo liberado essas gotículas, e aí você tenta barrar, né, dessa forma, colocando o cotovelo, ou então alguém que está de máscara, né? Enfim, mas também existem casos, né, já foram relatados, de, por exemplo, pessoas que estão com sintomas gripais, e aí elas têm uma ideia de, vou usar um aerosol, vou fazer um aerosol aqui, vou colocar lá aquela máscarazinha, vou ligar meu aparelho que eu tenho em casa, e aí eu coloco. Aquilo dali dispersa o vírus na forma de aerosol. Então, aquilo dali pode ser uma forma de deixar no ambiente disperso na forma de aerosol o vírus. E aí outra pessoa que se passar naquele lugar pode pegar, já não agora por estar falando perto, por estar respirando perto, mas simplesmente porque passou naquele lugar e o vírus estava lá na forma de aerosol. Então tem essa possibilidade. Outra forma de você aerosolizar o vírus, né? Quando você está fazendo um procedimento invasivo, entubando um paciente, né? Quando você vai colocar, né, ali, é liberado uma quantidade muito grande, né, de partículas de vírus, e aí realmente pode ser que fique algum aerosol, porque você está jogando oxigênio constantemente ali para poder fazer o procedimento. Então, assim, existem algumas exceções, mas a regra é que você pega coronavírus porque alguém falou perto, porque você pegou num local que tinha gotícula e depois você levou a mão no rosto, ou coçou o nariz, ou o olho, né? Então, tem que ficar bem atento nisso. Inclusive, tem um infectologista que trabalha comigo que já chegou, inclusive, a dizer, olha, é mais fácil você pegar pelo contato das mãos até do que por essa questão de gotículas, porque as máscaras, pelo menos entre os profissionais de saúde, a tendência é que se respeite isso, né? O esperado é que os profissionais estejam respeitando isso, né? Então acaba que o cuidado que a gente tem que ter é principalmente com mãos. Entendi. Interessante, legal, viu, André? Muito legal. Um questionamento aqui que eu tenho para fazer, tá? É o seguinte: aglomeração e contato social são diferentes. A gente sabe disso. Aglomeração é quando tem muitas pessoas, uma quantidade grande de pessoas ali. E o contato social é exatamente isso, é eu tocar na mão de um, é eu falar pertinho do outro, né? E aí, a contaminação pode ocorrer das duas formas, né? Porque as pessoas têm levado, só não pode ter aglomeração, né? Mas, na verdade, existe a possibilidade desse contato social, né? Da proximidade, de falar ali no dia a dia, próximo, vou te contar um segredo. Vai falar pertinho do ouvido ali, e as gotículas, sei lá, ir para frente do rosto e haver a contaminação. Isso é verdade ou é uma mentira, né? Não, assim, claro, em aglomerações o risco vai ser maior, porque onde tem muita gente vai ter abraço, aperto de mão, que é uma coisa que está sendo bem anunciado aí na imprensa e em outros meios, né, para que as pessoas evitem,
né? Esse contato mais próximo, fica se pedindo, olha, 2 metros de distância entre cada um, né? Mas claro que alguns tipos de contato, como você chamou de contato social, né? Pode ser que aconteça, né? E agora, aí é que está a grande questão, né? Uma vez que você tenha pelo menos um nível básico de informação, para saber que se você entrou em contato com alguém, tudo bem, não é o final do mundo. Se você de repente está lá com a sua máscara, se você está lá usando uma luva, ou então não está de luva, mas pegou na mão de alguém ou tocou numa superfície, numa maçaneta de porta, né? Se você tem essa informação e esse cuidado de, após aquela situação, lavar bem as mãos, se não tiver álcool, não tem problema. Se você lavando bem as mãos com sabão e água, você já consegue, né, dispersar bastante, se não zerar. Agora, claro, tem que saber lavar as mãos. As pessoas normalmente jogam uma aguinha aqui, pegou na toalha suja e acabou, né? Tem que lavar bem as mãos, tem que saber seguir bem os passos, né? Lavar as mãos nos 2 sentidos, a palma das mãos, o dorso, o polegar, né? As unhas, tem que fazer a limpeza entre as unhas, né? E o punho, né? Se você segue bem esses cuidados, você já minimiza bastante essa possibilidade de repente tocou em alguma superfície e depois levou a mão no rosto e infelizmente você inalou e aí você entra numa situação que não se sabe o que pode acontecer a partir dali. 80% não vai sentir nada, certo? 20% vai sentir alguma coisa. Aí esse alguma coisa pode ir desde um resfriado, certo? Que eu acho até interessante esclarecer. Eu esclareço agora resfriado, gripe, síndrome respiratória grave. Eu acho que pode ser falado agora sim, que a gente está na área da contaminação, né? A gente está dentro do script da contaminação, no bloco, né? Pode sim. Pronto. Pois então, vamos lá. Uma vez que alguém inalou o vírus, certo? E ela está dentro desses 20% que por algum motivo a sua imunidade não foi capaz de segurar o vírus, né, de conter a ponto de gerar sintomas, nesses 20% aí vai ter alguns que vão desenvolver resfriado, certo? O resfriado é aquela situação que não chega a te impedir de fazer as coisas do dia a dia. Você consegue ainda manter suas atividades porque teu nariz está escorrendo, entope um pouquinho, né, de vez em quando tu dá um espirro, mas tu consegue fazer as tuas atividades do dia a dia tranquilo, certo? Isso é um resfriado, né, que muita gente confunde com gripe. Gripe não é isso. Gripe já é uma situação um pouquinho mais debilitadora, digamos assim, debilitante, né? A pessoa já começa a ficar, já pode vir com febre, já vem dor no corpo, já vem aquela moleza mais forte, então você já tem uma dificuldade para fazer suas atividades do dia a dia, porque aí ela já compromete mais a tua força, o teu vigor, né? Então, quando você tem uma situação de gripe, já desceu um degrauzinho, certo? E aí, uma vez que você está... E aí existem pessoas que descem ainda mais além da gripe e desenvolvem uma síndrome respiratória aguda grave. Né? Essas pessoas, além dos sintomas de gripe, de febre, de dor no corpo, de dor de cabeça, de moleza intensa, elas já começam a ficar cansadas. Só que é muito importante a gente esclarecer que no consultório as pessoas confundem muito isso. E essa fase que nós estamos, Rodrigo, essa semana, inclusive, essa semana e a passada tem sido assim uma época de agravamento, de assim, a coisa ficando ainda mais séria, né? Nós estamos realmente chegando num momento que eu não tenho como te dizer em outros estados, porque cada estado vive a sua realidade. Por exemplo, eu tenho escutado coisas de que em Manaus a coisa já está caótica já há algum tempo. Aqui em Fortaleza e na região metropolitana, o que eu tenho percebido, né? Claro que cada hospital tem suas realidades. Eu já escutei colegas falarem que em hospitais particulares de Fortaleza, né? Que eu não vou citar para não colocar nomes na coisa, mas hospitais particulares de nível de Fortaleza, a coisa já vem, né? Aquela coisa de lotação, de muita gente na emergência já há algum tempo.
né? Mas Entendi. até então os hospitais de planos mais simples, né? De planos de saúde mais baratos, mais em contas, digamos assim, Uhum. esse perfil de hospital aí já está começando a saturar também, certo? Entendi. E Entendi. aí as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade de reconhecer assim, e aí, qual é o momento de eu ir, né? Justamente porque Entendi. elas escutam no jornal que a falta de ar, o cansaço, é que é o sintoma que deve servir de alerta para procurar emergência. Só que elas confundem a falta de energia com a falta de fôlego, de ar, certo? A sensação de Certo. sufocamento. Entendi. E aí a falta de energia é da gripe, mas a falta de ar e o sufocamento é da síndrome respiratória aguda grave, Hum, certo? Então entendi. é importante saber fazer essa distinção, porque de repente alguém que está assistindo a gente aí, ou ela, ou algum parente, procura a emergência por falta de ânimo, de força, e de repente aquele ainda não era a situação de ir, ainda dava para ficar em casa, mas Entendi. a pessoa achou que não. É claro que é muito complicado dar uma fórmula aqui mágica para isso, né? Tem que se ver todo o contexto da pessoa. Se de repente alguém está vendo aí, está assistindo a gente e tem um parente que está muito, muito largado, muito, muito mole em casa, não, esse Hum, perfil aí realmente, claro, você tem que procurar emergência. Mas de um modo geral, se a tua dúvida é o que é esse cansaço que está sendo falado, então eu estou tentando esclarecer. É um cansaço no sentido de falta de fôlego. É aquele paciente que fica. entendi. Ele, tá, ele já está bem ofegante, ele está fazendo um esforço muito grande para conseguir respirar. Coisas que ele conseguia fazer no dia a dia, agora ele já não está conseguindo mais. Uma caminhada, carregar uma bolsa, uma moto, subir no ônibus, coisas que antes dava para ele fazer, agora já não dá mais. Nessa situação, aí já é síndrome respiratória aguda grave, aí esse perfil de paciente tem que estar em hospital. Não dá para Entendi. brincar não, porque é uma doença séria, né? Uma vez que ela chega a esse patamar, né, já tem aí uma questão de um médico tem que estar presente para ver se é o caso de internar. E quando eu falo internar, nem sempre essa pessoa vai ser entubada e vai para UTI, tá? Tem muita gente Hum, que tem muita gente que interna para ficar no catéter, na máscara, para ficar em Entendi. oxigênio contínuo, né? Para ter um suporte. Uma coisa que está sendo bem falada nas emergências é que um dado interessante é a chamada prona. Você coloca o paciente sentado para passar a maior parte do tempo sentado, né? A maior parte do dia, né? Inclusive muitas vezes dormir sentado, né? O que é uma coisa meio desconfortável. Mas é incrível como há uma resposta, uma melhora para muitos pacientes que fazem isso sem precisar ir para o tubo, né? Sem precisar colocar ele em coma induzido e levar o paciente a uma intubação, que seria um procedimento bem mais invasivo, né? Enfim, então eu acabei dando uma volta, né, para diferenciar. Cara, perfeito, perfeito. Perfeito, Andrezinho, perfeito, cara. Eu acho que tá esclarecendo aí dúvidas, né, que a gente tem. Perfeito. Gente, eu sei que tem muita gente fazendo pergunta. A Juliana tá na assessoria aí, ela vai estar anotando as perguntas, vai passar aqui pro WhatsApp e depois eu vou começar a realizar as perguntas. Só lembrando, nós não vamos responder perguntas de âmbito político ou econômico, tá? Só para deixar bem claro. Então, André, eu acho que os sintomas você já falou aí, nessa explanação que você fez, você já falou sobre os sintomas, né, e os tipos de grau de sintomas que você vai procurar ou não, né, o hospital, tá? Como deve ser feito o período de quarentena em casa para quem está com sintomas? Como deve ser feito esse período de quarentena? Bom, uma vez assim, uma das coisas que eu tenho visto nos principais portais médicos, certo, nos locais de confiança, um dos jornais mais famosos e talvez o número um do mundo é um jornal americano chamado New England Journal of Medicine, né, que da região da Nova Inglaterra, no leste americano. E fica Uhum, lá no Massachusetts General Hospital, né, que é um dos hospitais mais respeitados do mundo, e ele é vinculado a essa revista que publica estudos, artigos, opinião, né, e eu procuro, né, sempre que possível dar uma lidinha lá,
e a gente tem visto os comentários dos especialistas americanos falarem que, assim, é interessante que os governos, além de procurar unificar a mensagem para a população, e aqui eu não estou falando nada de política, tá? Certo, beleza. É interessante que os governos eles tenham uma mensagem unificada para a população, ao invés de várias mensagens, porque aí, assim, a própria comunidade científica tem a oportunidade de testar. Nesse local aqui, o governo pediu para todo mundo fazer assim e o resultado foi tal. Nesse outro local, o governo pediu para todo mundo fazer assim e o resultado foi tal. Então, ele até coloca isso, que uma das coisas importantes nesse momento é que se unifique o discurso, ao invés de ser o governador diz uma coisa, o presidente diz outra, enfim, né? Isso é um ponto de saúde pública, certo? Isso é uma coisa interessante. Aí, o segundo ponto que é falado, é importante você diferenciar na população o indivíduo que não está infectado, não foi exposto, o indivíduo que está infectado, ele foi exposto, já está infectado, está confirmado, né? O indivíduo que ainda está como suspeito, né? Tudo isso você tem que, idealmente, num mundo ideal, num país de primeiro mundo, digamos assim, certo. Você vai diferenciando os tipos de pessoas, os grupos de pessoas, porque cada um vai ter uma abordagem diferente. Então, na hora que você me pergunta como deve ser uma quarentena de uma pessoa nessa situação, aí é por isso que eu estou querendo explicar. Depende em que situação específica ela está, né? Por exemplo, uma pessoa que ficou com sintomas suspeitos, procurou uma emergência porque estava cansado, chegou naquela situação da falta de fôlego que eu falei há pouco, e ela procurou a emergência, fez o teste, o médico deu o atestado, pediu para ela ficar isoladinha em casa, depois de 7 a 10 dias voltou, está lá positivo. Essa pessoa deve ficar aí mais em torno de uns 10 a 14, 7 a 14 dias aí mais de isolamento, para evitar, para tentar minimizar a chance dessa pessoa positiva contaminar mais pessoas, né? Essa é uma questão importante sobre essa questão de como deve ser a quarentena. Vai variar o tempo de acordo com a situação, né? Mas assim, de um modo geral, se você quer saber a respeito de cuidados, né, como essa pessoa deve se cuidar, o que eu diria essa pessoa, além de usar as medicações que foram prescritas, né, porque cada caso vai ser um caso, né, não tem uma fórmula de bolo aqui para eu deixar para quem está ouvindo o remédio X, Y, Z, não dá. Cada caso é um caso. Mas uma vez que essas pessoas ficaram em isolamento e elas já estão com um teste positivo, o que elas devem prestar atenção? Além de usar lá uma vitamina, uma reposição de vitamina C, zinco, né? Usar um analgésico para dor, um antitérmico se tiver febre, né? Além desses cuidados básicos, lavar as narinas, né? O que ela deve ficar atenta é se ela vai ter um agravamento desse sintoma de cansaço, né? Já aconteceu várias vezes de pessoas que a gente manda para casa porque está lá Covid positivo, mas a pessoa está bem, ela está num estado geral bom, não é um estado geral crítico, e de repente, com o passar dos dias, aquela pessoa agrava, piora. Aí esse perfil de pessoa tem que voltar. Agora, é interessante, uma coisa que eu preciso dizer também. As pessoas, de um modo geral, a população está entrando em pânico, né? As pessoas estão muito assustadas. E aí, cria-se um problema. Por quê? As pessoas estão começando a achar que é melhor ir na emergência logo que está começando a sentir um sintoma de gripe, porque elas acham que se elas forem logo, elas vão resolver o problema logo, elas vão cortar e elas não vão agravar por isso. Isso é uma meia-verdade, certo? Isso é uma meia-verdade, não é bem assim, como pode-se pensar alguém leigo que está vendo essa informação, não é. Na verdade, muitas vezes tem gente que está com uma rinite, que está com uma gripe por outro agente, e vai na emergência se expor e que pode contaminar com Covid, que pode contaminar com o SARS-CoV-2 e ter uma Covid-19. Então, assim, a recomendação que eu diria é veja com calma os sintomas. Se você tem acesso a uma rede de informação, seja pública, através do governo, seja através do seu plano de saúde, que você tem lá os telecovids, né, os teleatendimentos, para você conversar com alguém, com um profissional.
que ele vai te passar as informações, é melhor, é mais seguro, né? É bem mais interessante do que você dar uma arriscada em ir para emergência. Eu estou vendo gente que está começando aqui em Fortaleza e na região metropolitana, que está começando a ir para emergência pedir vitamina, né? Pedir check-up. Nossa, cara. Tem muita gente chutando balde, infelizmente. Uhum. Legal. Gente, vocês que fizeram a pergunta antes da live, pode repetir, acho que a Juliana já respondeu aí. Pode repetir, tá? A pergunta, ela tá passando aqui no meu privado, aqui no WhatsApp, e no final vou abrir para responder essas perguntas, né? Valeu, Júnior, valeu, Digão, pela live, né? Legal, Júnior, prazer ter você aqui, cara, viu? André, eu acho que a gente acabou já esse bloco, tá, de contaminação, você deixou bem claro, acho que respondeu, foi além das nossas expectativas, eu acredito, da minha sim, eu acredito da turma que está aqui também, tá? Sobre prevenção, que é o bloco que a gente vai iniciar agora, você já falou sobre os cuidados da higiene pessoal, né, no começo, logo no início, tá? E aí eu queria que tu fizesse um resumo rápido, tá? Eu sei que você falou dos movimentos de lavar a mão, né, e tudo, o cuidado ao sair de casa, usar máscara, né, ter aquele cuidado. Se eu pudesse fazer um resumo rápido, para não perder esse tópico e repetir, de novo, para ficar bem claro para as pessoas, eu agradeço. De precaução, né, que você queria? De prevenção, Certo. né, de prevenir. Pronto, as medidas, né? O que tem sido mais divulgado para a gente orientar é nesse sentido. Lavagem de mãos bem lavadas, não é apenas tacar água e passar e jogar pegar a toalha, né? De qualquer forma, você tem que fazer uma lavagem bem feita das mãos. Isso está em etapas, isso tem na internet, as pessoas conseguem pegar, né? Você consegue ver as etapas de como fazer uma lavagem de mãos bem feita, né? Outra coisa importante é a questão do uso das máscaras, né? De um modo geral, logo que saiu a doença, como a gente falou no início, é uma doença que a gente só conhece há 4, 5 meses, né? Tinha muita gente dizendo, não é para todo mundo que precisa da máscara. Hoje, os países de primeiro mundo, a gente se espelha muito na realidade americana. Os americanos, né, em alguns estados, eles já orientam que não apenas a população tem que estar de máscara, como ela tem que estar de luva, para ir, por exemplo, num supermercado ou numa farmácia, num local essencial, né? Em alguns estados americanos já existe essa exigência, né? Para você entrar num determinado local, tem que estar com a luvinha e a máscara, né? Então, isso é uma coisa importante para quem tiver acesso, né? Usar uma máscara simples é interessante, né? Cuidados mais, essa questão de, ao espirrar, tossir, tentar cobrir aqui no cotovelo. Se você, de repente, entrou no ônibus, entrou numa região, num local público, pegou em algum objeto, em alguma superfície, de repente tocou ali, pronto, ao invés de você pegar essa mão que você pegou numa superfície e levar o rosto, segura a tua mão aqui no corpo, né? Procura um local que tu possa higienizar as tuas mãos com água e sabão, ou álcool, ou os dois, né? E aí depois que você tiver higienizado, aí sim você pode tocar. Mas tem que ter esse cuidado, né? Porque infelizmente o que acaba acontecendo é que as pessoas pegam em algum local, começam a coçar o rosto, tacam a mão no rosto. Outra coisa que eu vejo que é um erro assim que a gente não pode cometer, eu tenho que alertar os amigos que estão assistindo. Vai colocar a máscara, não veda bem. Você vê que o meu rosto ainda está vermelho aqui, né? Entendi. É por isso. Porque tem que estar bem vedado, não pode ter esse espaço aqui. Normalmente as pessoas deixam essa entrada aberta, ou então elas colocam um escape aqui embaixo, né? E aí a máscara acaba podendo não servir, porque se de repente... Porque como eu expliquei no início a respeito de gotículas, alguém espirrou, você passou, ali no ambiente está cheio de gotículas, né? Agora há pouco alguém liberou, você está passando e tem brechas na tua máscara, e aquilo pode servir de entrada, né? Então se você tem que colocar a máscara e deixar ela bem vedada. E não se preocupem, gente, quando vocês começam a usar a máscara e começam a se acostumar, começam a aquilo vira rotina, naturalmente você vai começar a respirar melhor mesmo de máscara. Então, embora no começo seja um pouco difícil a adaptação, depois você acostuma. Vai por mim, começa a colocar, vai aumentando o tempo de uso da máscara para poder você ir adaptando. Chega uma hora que vira natural. Legal, André. Muito bom.
uma afirmação e depois uma pergunta, certo? Faço parte do grupo que não poderá ficar em casa. Como devo me portar no atendimento ao cidadão? Cuidados que devem ser tomados ao chegar em casa, quando sai para trabalhar, ir à farmácia ou ao supermercado. Isso para quem está no grupo de risco, é isso? Não. É um grupo que não pode parar de trabalhar, que tem que sair. Né? Ou então tem que sair para o supermercado, à farmácia, para fazer algum tipo de compra. Né? Que cuidados ele deve ter ao chegar em casa? Né? Eu cheguei em casa, quais os cuidados que eu devo ter para que as pessoas que estão na minha família ali, se eu vier, sei lá, com a minha roupa contaminada, eu não sei, não posso transmitir ali na minha casa. O ideal, né? Esse perfil de pessoa, vamos lá. Nós, profissionais de saúde, por exemplo, né, que temos que trabalhar, né, acho que acaba que a gente pode servir um pouco de exemplo e estender isso às outras pessoas que também estão tendo que sair de casa para trabalhar. O que é que a gente tem recomendado, o que é que tem sido feito normalmente? Quem trabalha nessa área, que tem que sair, na hora que chegar na porta de casa, é interessante que você deixe uma caixa para colocar teu sapato, né? De repente ter um sapato só para sair e ir à rua, né? Os outros calçados, se você puder separar aqueles calçados que você vai usar em casa daqueles que você vai usar na rua, é interessante, né? Se não for possível que na porta de casa você deixe separado pelo menos uma mesinha. Aqui em casa minha mãe fez isso, uma mesa, aí tem lá álcool, né? Máscara, luva, uma série de itens lá de proteção que a mamãe colocou aqui. E aí a gente chega, e aí a gente pode higienizar. De repente foi algum sapato, alguma coisa que você usou naquele dia, mas que não vai mais sair sempre com ele. Então, vamos passar um álcool lá, né? Vamos fazer uma higienização daquele calçado para poder guardar. Mas, de preferência, o ideal é ter separado isso, né? E aí, assim, Entendi. Não só o calçado, mas a roupa, é interessante que você já separe, né? E que, de preferência, lave essa roupa separadamente, né? E uma vez que você chegou, tirou o calçado, separou a tua roupa, isolou, e você está entrando em casa, aí, o ideal é que essa pessoa vá direto para o banheiro, que ela não entre em contato com outras pessoas, né? Que estão na família, os familiares, que ela vá direto para o banheiro fazer um banho, né? E lavar bem, usar o shampoo, sabonete, né? Para fazer a higienização bem feita de corpo todo. E aí sim a gente acredita que dessa forma minimiza, né? Mas, Entendi. Assim, claro que sempre existe aquele 1% ou 0, alguma coisa, mas que também não vale a pena, Rodrigo, a gente também entrar agora num surto psicótico de coronavírus. Sim. Né? Sim. Você faz essas coisas, mas, assim, as medidas de proteção, elas devem servir como um apoio. Né? Você não pode deixar de viver, deixar de fazer tudo, assim, exatamente tudo em prol dessa questão. Né? Você não pode agora... até uma coisa que eu até recomendo para muitas pessoas, porque assim, Rodrigo, quem trabalha com essa área de saúde sabe que a nossa população ela tem um nível de adoecimento mental cada vez mais crescente, certo? Sim, os números provam isso. As pessoas estão adoecendo de transtornos de ansiedade, de depressão, em níveis assustadores hoje em dia. Isso já vinha antes do coronavírus, certo? A gente vê com uma frequência assustadora. Aí tem várias teorias, né, para tentar explicar isso. Será que é porque antes a vida no campo era melhor, né? A vida mais simples, o cotidiano mais simples. Agora você tem um nível de estresse muito grande, você tem um nível de competição muito grande. Será que é porque a violência é maior, né? Enfim, o nível do uso de drogas, enfim, etc. Então, tem várias questões que têm sido levantadas para tentar explicar por que as pessoas hoje têm tanto adoecimento mental, né, da parte de saúde mental. Né, e uma vez que elas têm muito essa parte de ansiedade, quando você joga e mistura na massa do bolo aí uma pandemia como essa, para algumas pessoas, assistir TV, ler jornal, cara, é o último empurrão para elas entrarem no pânico, né? É o último petelecozinho que falta para aquela pessoa surtar, né? Então, para muitas pessoas eu até recomendo que evite, tá?
não vale a pena 24 horas de coronavírus por dia, não vale. Né? É um preço muito caro a se pagar. Você até pode, você pode até baixar a imunidade por tensão e estresse excessivo. Né? Então, é uma coisa a se evitar. Né? Entendi. Muito legal, André. Outra pergunta que eu tenho aqui, dentro desse bloco, que medidas, né, podem ser obtidas por passageiros, tá? E como também os motoristas, tá? De mototáxi, de Uber, né? Essa galera aí que faz esse movimento pela cidade, levando a pessoa de um canto para o outro, né? Como é que deve ser a ação? Vidros baixos, né? Sem ar-condicionado? Como deve ser feito isso? Para tentar uma prevenção. Ok. Rodrigo, eu vou só responder a Maria do Carmo, que está fazendo uma pergunta rápida dela. Quanto tempo as gotículas permanecem nos objetos, né? Maria do Carmo, isso daí é uma questão bem variável, certo? Tem gente falando aí de 2 a 3 horas, tem gente relatando até um dia, né? Então, assim, é bem variável isso. Eu não tenho uma resposta pronta para te dar sobre isso, porque, como a gente falou no início, as coisas estão sendo estudadas, a gente está aprendendo ainda. E tem muita coisa que médico nenhum vai saber te responder, porque ainda não tem dados suficientes para isso. Mas é nessa faixa. O ideal mesmo é que a gente esteja sempre lavando as mãos, porque uma vez que você tocou naquele objeto, quem vai garantir que realmente não tinha. É melhor lavar as mãos para poder ficar mais seguro, certo? Mas voltando aqui, com relação a quem trabalha... Só complementar o que tu falou da Maria do Carmo, né? Eu acho que também, assim, essa questão é limpar a casa com água sanitária, misturar água, né? Água com água sanitária, fazer a limpeza, né? Desinfetante. Eu acho que isso também faz parte, independente de quantas horas vai ficar ali, né? Eu acho que é importante ser limpeza constante. Não constante, diga assim, de minuto em minuto, mas uma vez por dia, né? Fazer aquela limpeza onde as pessoas estão trafegando ali, né? Dentro de casa, andando ou vêm de fora, não sei. É interessante isso, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, e com relação, Rodrigo, ao que você me falou, me perguntou, né, sobre pessoas que estão ali trabalhando em público, Uber, táxi, mototáxi, Aí, assim, tem muita coisa que é empírico, né? Você não tem ali... Certo. Como que eu vou fazer um estudo científico para dizer isso? Qual é a melhor forma? Mas, assim, tem muita gente que está emplastificando, tem desde o cara que emplastifica o banco do motorista completo, né? Que, digamos que é uma medida interessante, porque isso é feito até em UTI, muitas vezes, né? Tem desde esse cara até aquele que deixa o vidro aberto, né? Deixa correr o ar, isso ajuda, isso é uma das medidas que também está lá, se você for olhar os principais guidelines, Ministério da Saúde e outros, tem falando sobre isso, deixar o ambiente arejado, né? E tá sempre com essa questão do álcool em gel, lavagem de mãos, não levar a mão no rosto, de preferência usar máscara, enfim, são cuidados importantes, né? Legal, muito legal. Ok, vamos lá. Qual a extensão do contágio? Tá? Por exemplo, com frutas que a gente compra no supermercado, ou entrega via delivery, né? Aquela pizza, aquele salgado, né? Que a pessoa compra, né? Há necessidade de desinfectar essas embalagens, né? Desculpa, e os alimentos por risco de contágio. É necessário, por exemplo, eu pedi uma pizza, chegou uma pizza na minha casa, vem lá na embalagem lá de papelão, né? Necessário que eu pegue a embalagem, lave as mãos, tire só a pizza de dentro, bote em cima de um objeto e pegue essa embalagem e jogue fora. Assumindo que existe algum risco de ter vírus naquela superfície, né? E que você realmente fica com as duas, eu vou ficar com as duas opções aí. Porque tanto você pode desinfectar a embalagem para poder depois consumir, quanto eu acho que talvez o que seria mais seguro, além de passar alguma coisa para tentar desinfetar a embalagem, depois que abrir, né, lavar bem as mãos, deixar as mãos bem limpas para poder tocar no alimento. Essa seria talvez a forma ideal, né? Legal, acho que foi respondido aí. Tá, vamos lá, aqui eu tô descendo aqui, o script vai andando. O que fazer ou comer
para que o sistema imunológico possa estar mais forte para enfrentar o vírus se a contaminação ocorrer, tá? Eu acho que você até respondeu essa questão da ansiedade, né, que acaba atrapalhando e baixando a imunidade. Eu acho que já é um item para ser acrescentado aqui, mas que tipo de alimentação, eu me alimentando bem, ou algo que eu faço, algo que eu tome, algum medicamento, como as pessoas têm procurado aí, né, as emergências para pedir remédio, né? Que tipo de posicionamento pessoal eu posso ter nesse sentido? Quanto a isso, de fato, você pode fazer polivitamínico, né, vitamina C, zinco, né, essas coisas podem contribuir, mas a verdade, Rodrigo, é que imunologia é uma área da medicina e da ciência bem complexa, sabe? Uhum. As pessoas elas acham que eu tô com a imunidade baixa porque eu gripo demais. Aí quando vai ver, de repente, a pessoa tem rinite, e aí por isso ela tem crises demais, e aí ela acha que é a imunidade que está baixa, né? Assim, a rigor, imunidade baixa mesmo, é uma pessoa que tem HIV positivo, né? É uma pessoa que está em quimioterapia de um câncer, né? Ali você tem um shutdown de células de defesa bem importante a ponto daquela pessoa realmente ter uma imunidade baixa. Mas assim, existem situações que fazem o nosso sistema imune oscilar. E essas oscilações são bem complexas. Então, de repente, para minimizar, claro, o fator emocional pode pesar nessa questão. Pesa muito, né? A alimentação, de fato, pode pesar. Se uma pessoa está desnutrida, claro, se aquela pessoa está fazendo uma dieta muito restritiva, de repente o cara está lá em meio à pandemia fazendo uma dieta muito pesada, né? Aí, realmente, aquilo dali de forma prolongada, de uma forma mal feita, que não é bem calculada, aí você pode ter, de repente, uma baixa nas tuas células de defesa e aquilo favorecer uma infecção, né? Mas, de um modo geral, o que eu diria é isso: é beber bastante líquido, é ter uma quantidade de sono, de repouso adequada, é cuidar da mente, é fazer exercícios físicos em casa para tentar mesmo estimular o teu corpo a reagir e permanecer bem. Mas imunidade baixa é um negócio que nós médicos, a gente tenta explicar isso para as pessoas, mas é bem devagar, porque é muito complicado eu tentar explicar isso para uma pessoa que nunca estudou imunologia. Mas, assim, como eu estou dizendo, é uma ciência complicada, cheia de detalhes. Essas medidas, elas são de suporte, mas isso não garante tudo, não resolve tudo, certo? São medidas básicas, importantes para se manter bem. Mas, de repente, mesmo fazendo tudo isso, você pode adoecer e você está precisando de uma avaliação médica, e isso não necessariamente quer dizer que a tua imunidade é que está baixa. Adoecer, é importante deixar isso claro, só para finalizar esse conceito. Gripar, adoecer é coisa de ser humano, tá? Não gripar, não pegar doença nenhuma, aí seria só se a gente estivesse já no céu, né, na glória, né, com o corpo perfeito, né, ou então se a gente tivesse nascido no universo da Marvel, né, a gente fosse um super-herói, de repente, né, fosse o Hulk, né, aí a gente não pega doença nenhuma, mas se for humano, tá sujeito a algumas doenças, não todas, mas algumas. Entendi, legal, André. Os animais de estimação, tá? O gatinho, o cachorrinho ali, né? Pode transmitir a Covid-19 através das suas patas e pelos? Cara, até o presente momento, eu não tenho informações para te passar com certeza a respeito disso, certo? De animais servindo de transmissores. Eu não duvido que já tenha coisa circulando aí sobre isso, né? Mas é exatamente isso. O questionamento é... Entendi, porque tem pessoas que levantaram essa bola, perguntaram, né? De trabalho mesmo, já perguntaram, cara, sabe que meu cachorro no meio da rua, passeando com ele e tal, e alguém falar e essas gotículas lá pegarem no pelo dele, eu vou lá e depois eu abraço ele entendeu? E sou contaminado, entendeu? Por isso, né? Então foi uma das perguntas. Gente, a live vai cair aqui porque falta 25 segundos. Eu vou ter que abrir uma nova, tá? Aí todo mundo volta e se conecta de novo, beleza? Tá bom? Beleza, combinado. Vai cair porque o Instagram, ele só permite 1 hora de live. Então eu tenho que encerrar essa e iniciar uma nova, tá? Vou fechar aqui
Todo mundo de volta já já. Valeu! Valeu!